inyimpi iwangakyangi anga umsotsha. Akamaro wa nyimpi sempre loko va sungula wo famba hi tumbela ja kuve yena se yi ta mukuma yi bahela yi humahela a ri faya kwala ri dyondzisiko. Mozambique, it's a country that was colonized by the Portuguese, and colonization took around 500 years. Many men have died because of the struggle, and many people became widows. But again, soon after independence, that was in 1975, we had a civil war that also we lost many people during that war. Anga musocha awa he munhu wa kutitsa swa yena kufiwile hi ntamu lana mahasha fama va gaya ni lomintini. Civil War too lasted 16 years. In 16 years, it's a long period. So we can imagine many people was killed as well at that time. That's where we're starting to have widows. Enquanto casado não tinha problema, sempre foi boa a vida. Sempre vivemos em harmonia, sem problema nenhum. Por causa da situação em Moçambique é que eu fui para a Suazilândia para tornar outra vida, porque isto tornou-se um caos, vamos lá. Consegui uma colocação na Suazilândia, então fiquei lá a trabalhar. It seems like the civil war was really more hostile than the liberation struggle. Because the civil war didn't really look who you were, who you was. You could just be a victim. Foi na Páscoa de março, partimos da Suazilândia às 6 horas, em direção a Maputo. Naquele tempo a situação política era aquilo que a gente via, que tudo emboscavam-nos para viverem. E nós sofremos uma guerra de desestabilização que se transformou depois numa guerra civil. Não, vamos, dizia a ideação, ninguém vai fazer mal, mas tu sentia ficar sem força. Vamos embora. Foram destruídas as infraestruturas de saúde, as infraestruturas económicas, as infraestruturas de educação, morreu muita gente. Nós tínhamos cerca de 5 milhões de deslocados internos, 1 milhão de deslocados nos países vizinhos, então tudo isto afetou grandemente. E ali tínhamos que andar, não há buracos, não é? Passa tudo. 120, 130, 140, 130, de repente surge tiros, pronto, já estamos estragados. Sai tiros de frente, confusão, assaltaram o carro, levaram o que quiseram levar. A única que fugiu do carro foi a miúda. O resto ficou lá porque o mais novo foi o primeiro a levar o tiro no coração. Dali desgovernou tudo. Eu só dizia, fujam para o mato. E não se preocupe. Moçambique ainda é um país muito pobre. Nós sabemos que ele está considerado como um dos países mais pobres do mundo, apesar de alguns avanços verificados, sobretudo depois do fim da guerra em 1992. Família 22 anos, ainda ninguém se na chada, já entendo da chada e lembro lá, chada de 2007. A maior parte da mulher moçambicana ou das famílias moçambicanas são constituídas na base de união de facto. Eles vivem, maior parte das pessoas, como se de marido e mulher se tratassem, como pudessem
constituído casamento e que não fizeram aquele casamento oficial. Para sempre, ninguém sabe lá na caia. Eu vou me ajudar, eles vão me ajudar. Eu me ajuдар, diabetes, nem cancro, um quadro, eles vão me ajudar. As açúcar que ela me sabe, 2007. A primeira coisa era para a gente construir. Da forma que estão a ver, a casa ainda não estava ultimada, concluída ainda. Eu conheci com meu marido, eu tinha 18 anos de idade, teve grávida, teve um filho. Ele se apresentou, se conheceu com a minha família conhecia de onde eu saí, da família para outra família. Só pelo fato de manter uma relação, um homem e uma mulher manterem uma relação por um ano ou mais de um ano consecutivamente, então já é considerada para efeitos de direitos, não é? Adquiridos pela mulher e direitos adquiridos pelo homem também. Ao fim dele, ficamos a construir, sei lá, até chegar a frase dele, perder a vida, antes de se realizar o casamento, em conforme que tinha o pedido do meu pai, só queria casamento oficial. Era uma lei que estava muito virada às situações vividas mais pelos europeus, porque é uma lei que nós herdamos dos portugueses. What happens when these women get married? They go to the marriage and they are trained, they are educated to respect the husband, to obey the husband, to do everything for the husband, to cook for the husband, to whatever for the husband and the family and the in-laws and so on. So she's never educated for herself, to do something for herself, to develop herself. No, she's there, she's only prepared to take care of others. And no one told her that you need to study so that you can really take better care of yourself or even of your children. A minha mãe ficou muito triste, fiquei com pena dela. Eu não tinha nada o que fazer, eu não trabalho, não faço nada, só fico aqui em casa, tenho muita pena dela. Sim, lá, no meu sempre, mina. Não tinha conhecido swakudya hi vanhu ni makwezu já no tshama ku hluphekile a yindlu le a yi sasegado já mahanyelo ya kona mina ya usiwana. Ani holi porque a nuna wa mina a nga tirhi ka mulungu a tirhela conta própria ya manegócio. Não se prepararam para a vida e casaram exatamente como se fosse a solução para a vida dela. O casamento é a melhor solução para ter uma família, para ter uma casa, para ter quem lhe alimente. Como eu não estudei, não tenho classe mas para eu entrar numa empresa, ter um emprego que deve ganhar um dinheiro, eu quero que a minha filha continue a estudar. Estou com dificuldade quando ele vai ter as classes para cima. Não sei como que vou fazer, mas eu queria que a minha filha estude, não queria que deixe de estudar, porque nem eu que sou a mãe estou a sofrer porque não estudei. Eu não queria que a minha filha seja como eu, que não estudei. We inherited an education from our tradition. Women are not given the value that they have. They are not looked at as because they are individuals with capacity to perform any role in the society. Women are associated with the reproductive role, not with the productive role. A VIMAS, temos aquilo que é o significado, né, exato da VIMAS, que é a Associação de Mulheres Viúvas e Solteiras.
Sou aqui na Avimas, professor de educação, não é? De alfabetização de adultos. Uma a uma. Então, neste caso, quando ela começa a ligar deste lado... Na era colonial, neste caso, a educação não era assim para todos nós. Então, certamente que temos agora, né, a oportunidade de podermos formar estas mesmas mães que não tiveram essa oportunidade na altura, essa chance na altura, né, de conhecerem o alfabeto. Fazer a mesma leitura, mas começando da última letra até a primeira, não é? And the Portuguese people, they were not interested to get people to be literated, because otherwise they would open up their minds to see that there's injustice in the country. E eles saíram à frente de mim, mais de 15 bandos, vamos lá, como se chamava, disparavam todos. As pessoas que atacaram praticamente eram indivíduos da Renan, porque eram miúdos, já todos armados. Se mais um caiu, fiquei ali com mais novo, no peito a jorrar sangue. E era também tombo. Fiquei eu sozinho, com a miúda que é séria. Levou, dentro do carro, levou com uma bala que rasgou assim, rodou a barriga, mas não afetou dentro. Depois levou com uma que tirou aqui, este osso, já fora. Aquilo passou-se, fiquei eu na estrada sozinho, fazer o quê? Olhei, ninguém. Quando Moçambique conseguiu a sua independência em 1975, 90 e tal por cento, praticamente 98% da população moçambicana não sabia ler nem escrever. Dos 34 membros fundadores da Avimas, eram mulheres vulneráveis, posso dizer isso, que não tinham nenhumas condições. Então, tinham uma vida economicamente débil, não tinham quase nada. É a razão pela qual que se juntaram através de uma conversa com a OMM e formamos a associação. Aqui na Avimas temos o Centro da Formação da Mulher na área de corte e costura. Ajudamos as mulheres para poderem saber fazer algo para o seu autossustento. It's a drop in the ocean. We still have to do more. We still have to cover more people, and especially at the provincial levels, at the local levels, because at the main cities the situation it seems to be controlled, but not at the rural areas. There is a kind of support that comes from the government. The Ministry of Women and Social Welfare, it has kind of social action initiatives to support the most vulnerable groups. But it's something that it's not enough for the level of poverty that people is facing. Eu não tenho ajuda, eu sozinho estou a desarrascar, estou a vender laranjas, tangerinas, porque a vida, quando eu estive com meu marido, a vida não era como o que estou a viver agora. Quando chegava ao fim do mês, eu sabia que tem qualquer coisa do envelope, mas agora não tenho nada. Para eu poder comer, tem que sair suor para eu poder comer. Há melhorias, mas não são muito significativas. Aquilo que os relatórios anuais da pobreza dizem. Eu não vou falar dos dados macroeconómicos, porque os dados macroeconómicos são sempre muito bonitos e não olham depois para como é que as pessoas vivem o seu dia a dia.
E temos também um grupo maior de pessoas que recebe muito pouco. E isso é observado em várias províncias do país. Mina, hambiloko no pimisa kula ku yenca minchumu. A minchumu u yenca loko u kuma mali. Mas a ni na mali. Hambi ku za ni rolela swikotela leswi. Hiko ku vona vambenyani va rolelaka va swisiwana. Ja va ni byela leswi rolela swikotela. U ve ni pasiyense ni ku rolela. Loko u swi kuma kumbe masaka mangani. U ta famba u ya pezisa porque leswi swi sungula ku chela muchinini swi gayiwa. Hi kona xa va pezaka. Hi kona to kumanyana mali porque swi vevukile leswi a swi na mali hi ntambu. Para va ni pfuna hi ku hosa hi swona. No trabalho, só estou a tentar fazer os negócios. Agora a vida é muito difícil. A vida já cada vez mais está a mudar. As coisas estão cada vez mais a subir, os preços. Daí é difícil para eu viver bem. Pelo menos por dia para ter uma coisa para comer é muito difícil para mim. Mali leyi ni kumakunyana ya yitsongo ni yo teka yindlu liyani ni peta vanhu va tshamanyana layani primeiro njhe va ni nyika yo leya yitsongo a ku ni kuma ku ni xava bingwini ni considera ku a xava swakudyanyana swa ku ni bani ta va disa swoswo a ni endlanga nchumu swoswo hiko ku hanya ko ku byala xikara pra sempre a ku na swin'wanyana leswi ni endlaku swona. For these women who have been living with a husband without doing anything, when he dies, she just look around and say, you know, I have never been anyone. What can I do today? Ja, ni preferi ko ku a vusiwana la mina preferi ko ni tshama na byona duke ku ni da hamba ni famba ni ka ni nwa munhu loyi ni mu tivaka leswaku munhu loyi a nga ni lavela ntirho ku mintirho ya lomu swo swilo ku famba lava ntirho a va pfumeli ku va ka leswi ku nga ta lava ku yiva va vona va nga yiveliwa. And they'll start to think, oh, I'm just nothing. I'm just waiting for for God to take me as well. I should die as well like him because I would go to rest instead of seeing my children suffering of hunger and so on. And they don't believe they can do something. Isso que se quer é a pessoa erguer a cabeça, né? Quem morreu, morreu. Quem foi, se foi. E continuar a batalhar. É difícil para quem não estudou. Porque quem não estudou, mesmo ser empregada doméstica, agora já não lhe querem. Agora, para o meu caso, como estudei, estou a dar educação aos meus filhos, estou a achar que a educação tem ajudado. I think the problem starts from the family, from the socialization. As I was saying in the beginning, women are educated to be under men. Daí que meu marido perdeu a vida. Nenhuma vida que mudou para mim. Mudou para estar no inferno. Estou a sofrer. Vou a perder meu marido. No morte do meu marido, minha vida ficou desorganizada. Não estou a viver bem. The widows in Mozambique, they rely on their husband, or the women in general, they rely on their husband because of illiteracy. O homem está no mundo público e a mulher está na vida privada. Isto foi passando de época a época e acabou também passando para a mentalidade das pessoas. A questão é que, com a colonização, passou essa imagem e essa imagem foi se reproduzindo até hoje. Não é? A imagem que fica é da mulher completamente dependente do homem.
avatsongwana va swi kuvalile masiku ya koho yona yo lawayani manje ku fikile lomu se va nga ta tolovela vatsongwana je va nga ha swi kuvali leswaku va za va hela hi nta memoria anti ku fika ni swoswi swoswi mina no ka ni nga ha na vhota de ya nchumu hikuva ka va soferela vana va na swakudya va na ku a va na mpahla ku ambala ku ra va hamba xikola va na nchumu. Va hanyisa ku yini i pura ni va kulisisa ku yini i pura hi tshamisisa ku yini. Socially and culturally, the figure of a male, it gives kind of power, kind of social status. So the vulnerability that widows are carrying, it's much more related to social status. Mina ni tshamile lembe na ni rila hi swoswi pura se ni hlivila ampahla ni hlivela ku ni ta hlivela ku se ni ta vuya hi simintere ni ta hamba na hi mpahla simintere. Seni ya vuya simintere ku ri rambiwa swikhongoto hi ko se ni to ko hlivela ku mpahla ni ambala mpahla leya mina ya yinene. Ni nga matshamelo lamanene pura ni hlivela mpahla leyi ni nga na yona leyi ya mina leyi ya ntima. As tradições moçambicanas são bocadinho complicadas, porque uma viúva, quando perde o marido, não é com qualquer homem que tem que manter relações. A tradição é que eu tenho que levar esse homem, vir comigo aqui e realizarmos essas relações durante 3 dias, a tradição. No primeiro dia diz que faz, no segundo dia não se faz nada. Então só no terceiro dia que se faz. Então agora é um bocadinho complicado por causa de tanta doença da HIV. Os homens têm medo das mulheres, assim como nós as mulheres também temos medo dos homens. Porque a tradição é a seguinte, a pessoa não pode manter relações com preservativo. Tem que ser, a primeira cerimônia tem que ser sangue por sangue. Então temos problemas muito sérios disso, que depois acabam nestes dias de hoje, acabam tendo muita implicação com o aumento dos casos do HIV. Ele trabalhava na África do Sul, ficou doente, não sei o que ele tinha. Many men are working in the mines in South Africa. They have other relationships there, they have other families there, and in many cases they get HIV and AIDS. And they come back home when they are already really sick, and in most of the cases they die. But before they die, they force their wives to have unsafe sex, unprotected sex, even knowing that they are HIV positive. And in many cases they say, I don't want to die alone. And then it happens, she becomes HIV positive as well. The statistics says we have 5 women to 1 man. This is also leads us to polygamy systems. They also lead us to prostitution. They also lead us to many social problems.
entrei na prostituição por ter ficado viúva, sem conseguir alimentar meu filho. A vida está muito cara, eu não conseguia mesmo, por isso tive que entrar na prostituição. Era para casar, obrigaram para casar, né? Por causa da barriga que eu tive. Dei o parto, assim, casamos, já vivíamos maritalmente. Depois de uns 2 anos, ele foi assassinado, foi confundido como alguém que era batedor. Fiquei 6 meses de luto. Tive que começar com essa vida de prostituição para conseguir sustentar o meu filho, né? Assim, estou ainda nessa vida, tenho meus contatos, as pessoas sempre me ligam, saio para ganhar o pão, né? Para dar ao meu filho. E havia muita dificuldade de arranjar emprego, muita mesmo. Havia dificuldades. Tentei fazer assim, estilo um negócio. Minha família sabe, mas a família do meu marido, eles eu desconfio. Mas como eles não nos ajudam em nada, é de estilo assim, nós moçambicanos, né? Quando morre o nosso marido, a família desliga-se praticamente. I heard the story of a young man who was a robber. His life it was robbing, you know, but by a woman that he was having a relationship with him. He was a rich man because he could give him good life, good cars, but he was robbing from houses, from banks, from wherever. When he died, I heard that 12 women were there. And they were his wives. Everywhere, each one of them, they were like, he's my husband, he's my wife. So, can you understand? From one man, at once, we had 12 widows. Because today, everything also is becoming associated with money. The new generation, they will also suffer. I think, as I said, our children are finishing schools. There is no jobs. There is no employment. Because development, this is what it means, to have people trained and qualified to generate jobs. Because if we still keep illiteracy, we are not going far with the development. They're not working because my country is not a rich country. As I said, it's a very poor country, and the index of unemployed people is very higher. Even the index of those illiterate people is very high. Like the illiteracy campaign, why are not developing much, or why are not successful? It's because the mother would say, I would prefer to take my children to school rather than me to go to school because I'm old enough. But I have my young children who are not going to school. If you are willing to help me, please take my children to school. At the level of decision making, women are not there. When decisions are made about their lives, they are not contributing, they are not involved. In the process of development, they are not involved, and so on. So this was making even women not being really achieved, not being attended by the, let's say, basic services and so on. Quando ele faleceu, tive uma criança que no dia que ele faleceu, a minha filha fazia um mês, também ficou doente, fiquei de baixa, depois disso perdi a minha filha. Uma coisa que está a acontecer muito
em algumas regiões do país, é uma acusação crescente às viúvas de que elas teriam participado na morte do marido para ficar com os seus bens. Quando perdi a minha filha, daí os familiares do meu marido começaram a me confusionar por querer a casa. Daí eu saí, como eu costumo vender, saí, quando voltei encontrei que a casa já estava arrombada, arrombaram. Quando é questão da viuvez, é questão da herança, dos bens que o falecido deixou. Não é? Então os problemas surgem mais por causa disso. Eu não quis para ficar com eles. Eles têm que sair porque não são daquela casa. Então quais são os direitos da viúva? Quais são os direitos dos filhos da viúva? Quais são os direitos dos familiares? Se é que existem alguns direitos para esses familiares também. Não deu certo. Depois daí saí, veio meter queixa aqui. Aqui também me disseram para ir no tribunal. O tribunal decidiu que eles têm que sair. Então, depois de esclarecermos que a viúva tem direitos, não é? Os filhos da viúva têm direitos também, só se não existissem essas pessoas é que os familiares poderiam herdar. É necessário que os familiares tomem uma atitude, ou deixar a viúva, o que normalmente às vezes não acontece, resolve-se aqui e dizem que sim, que vão respeitar os direitos da viúva, mas depois quando regressam a casa os problemas continuam. O despacho já saiu, era para eles saírem. Foram chamados, foram no tribunal. Quando foram no tribunal, disseram que tem que se preparar para sair daquela casa. The problem is that many people, they don't know the laws. They don't know that they are protected. They still believe in tradition. Então, a partir do momento que o marido morre, tudo aquilo que ele conseguiu construir pertence, não é? A família do marido. Em vez de se preparar para eles saírem, subiram em cima da casa, tiraram as minhas chapas, puseram uma outra casa do lado. A luta que está a fazer aqui, no sentido de se fazer a disseminação da própria lei da família. E as próprias viúvas conhecerem quais são os direitos que têm. E a partir dessa altura, vendo que os seus direitos estão sendo violados, eles devem procurar as pessoas que lhes possam ajudar. When we talk about their rights, they will understand about the right they have to education, knowledge, acquire knowledge. And from that, when they have knowledge, they will be able to claim their rights. Their rights will be related to health, to education for their children, to food, which is a basic, to shelter, to house, to live, to security. Tsamele ni kusikambi yole ibuiona ususinga tsamsation shushia. Loko kuna mpfula mati mongena como conforme swi maswijilisa ko swona ana matimba ku ni nga swi kota ku ni neka za banyu no hanya u hamba ni rhwala mapeneu ya maroda leswi swa mapeneu ya movha leswiyani bibede timeza switshamo hinkwaswo majilera yini hinkwaswo mafogao de gás swi sele swi phakiwa ko hala kana mahaxa. When you are poor, there will be other aspects that will make you die. It's not the poverty itself that is killing. It's that you'll get sick and you have no way of going to the hospital. You will not be able to buy the good medicines. You will not be able to see a good doctor who can test and see what the real disease that you have. Vanyikile masiku yona yo lava nga hi nyika yona manje ku fikile mitswanga ka swi nga hi nyiki kondo ya usika ka kwalani wela se swi nga ta wanekela kona be mati na mati va be va ta susa mati ku kala ni nga kuma mara ku famba ni hakela ni fambela xipiritani sempre. Ele saiu num dia, foi estar divertido com os amigos. Os amigos que eu não conheço foram lidar de droga. Meu marido faleceu em questão de droga, foi drogado. Quando volta, não cheguei de descobrir, ele perdeu a vida. Daí que meu marido perdeu a vida, foi o ódio de alguém que odiou. Ele preferiu retirar a vida. Se foi uma coisa inesperada, eu só lhe acompanhei no hospital só. Sábado para domingo ele faleceu. O funeral tive que realizar eu. Tinha um dinheiro guardado, esse dinheiro que eu realizei o funeral. Ele faleceu enquanto tinha uma dívida no banco. Assim quem fica a pagar aquela dívida sou eu. Agora todas as despesas estão sobre mim, são sobrecarregadas.
os serviços me descontam por causa da dívida dele. Pelo menos se os serviços dele tivessem pago, eu acho que teria concluído com a dívida, porque aquela dívida fizemos para construir a casa. Agora, assim que eu estou a viver somente com as crianças, as dificuldades são enormes. Porque 2 crianças já estão no ensino secundário. Tenho que fazer as despesas de casa, tenho que custear as despesas da escola das crianças. Estou a caminhar assim mesmo. As dificuldades são enormes. A widow should think, how can I do to change this life? I think they need to change their belief, what they believe in. They need to fight against the system that is really putting them down and down and down. They need to believe on their capacity. But the system itself should provide any way of, drawing that future. É preciso trabalhar muito com as comunidades, é preciso tentar mudar um pouco a mentalidade que as pessoas têm, que eu acho que é a mentalidade que se tem por causa da herança tradicional que nós sempre tivemos. O meu marido trabalhou lá 8 anos. Uma empresa, quando mora um trabalhador, eles têm direito de pagar os 6 meses. Então, esse valor que eu quero. Fui lá, falei com o patrão. O patrão perguntou-me onde é que estava escrito isso aí, que eles têm direito de me dar 6 meses. Eu, como sou curiosa, gosto de ler. Eu estou a dizer que eu estava a estudar, mas tive que interromper. Eu estava a estudar, mas eu tive que interromper os meus estudos. Eu havia conseguido entrar na universidade, mas deixei. Fui à imprensa nacional, comprei lei do trabalho, li, sentei e li e vi que o meu marido tinha direito, alguns direitos ali. Eu sei que com esse valor eu não vou fazer ressuscitar o meu marido, mas o que eu quero é que eles cumpram com aquilo que a legislatura moçambicana diz, pelo menos isso. And if we start to talk about a country where you have lots of women who are vulnerable, who are poor, you have lots of widows who cannot take care of their children, who cannot educate their children, what do you expect from 10 years' time, 20 years' time? What is going to happen to these women? What is going to happen to these children? Para deixar ir à escola. A escola é muito importante. Hoje em dia, a escola é muito importante para nós. Você não pode trabalhar sem ir à escola. There is nothing else that somebody will do without education. Because let's say if you are educated, you can think on ways of surveillance. You can even have a small school in your house. You can teach people things that they don't know how to do, and you can gain some coins at least to buy bread. A educação, a formação faz com que elas possam os seus próprios projetos. Além de corte e costura, temos a machamba. Isso tudo é para garantir o sustento da mulher, devido ao acontecimento de ter desaparecido seu marido. And if you are not illiterated, you can just think, you will think on selling your body to have money. You will be a street vendor to have money, and you become more vulnerable. Development is a process, and people have to be part of this process. They have to be involved in what is going on so that they can build their capacity, so that they can make sure that what they are fighting for, they are really achieving slowly and slowly, because we have to put targets, small targets, but targets that will take us to this vision, to this dream of a better life for every one of us. Ainda quero casar. Se apanhar marido é de casar, se não apanhar paciência. Eu ainda estou esperando muitas coisas. A primeira coisa, ainda eu não tenho filho. Sim, ainda estou a esperar muita coisa, mas se eu apanhar o Deus me dar marido,
é de ter. É viúvo, tentei fazer outra vida, mas nada deu certo. E neste momento continuo viúvo, solteiro. Eu não quero um homem que me chatear a minha vida. Sim. Que um homem que tem cabeça como da maneira que estava meu marido. Bem, ter ideia que dá para viver, que tem experiência de viver, que pensa mais para frente, não um homem que pensa para trás. Só quero um relacionamento, tenho a minha casa, tenho os meus filhos. Só quero um companheiro. O que eu quero é só um companheiro, só uma pessoa para conversar. Talvez desabafar nele quando tenho as minhas coisas. Só. Os meus filhos não me permitem. Tenho filhos menores que eram muito ligados ao pai. Ora, às vezes converso assim. Dizem que não pode admitir nenhum pai. Individuals are not changing. They are not committed. They don't have a will. They are not really convinced about many things that we are talking about. The country, even the civil society organizations, they have to do all the efforts in terms of ending poverty. Mina amfumo awunipfuni hi nchumu. Aloko a yi ri ku u ni pfuna a mfumo a ni kombela leswaku u ni pfuna hi ku ni xavela swakudya, u ni fundisela vana, u ni hlaye u ni ambexela vana. Loyi ni hanyaka na yena kaya a hi mutsongo. Vona hi ku ni pfuna ka kona vo nena ximati ni nyala. Tumela mina la mundzuku ni nge swi tivi ja le xikolweni ni nga swi fundisa ku yini. Mina hi vutomi la mina lani no vona ku mina no xaniseka sempre. Na vutomi la mina no tivonisa swilo swa ku mina matshamelo ya mina para sempre no wa pobre. No hanya ku xaniseka. Trabalhar muito com essa gente, formando mais essa gente, levar essas pessoas para a escola, dando algum instrumento para que as pessoas possam por si sobreviver, principalmente as mulheres. Essa mensagem que estou a dar a todas as mulheres viúvas e mães solteiras, que elas devem ser firmes na sua aflição, não ser vulneráveis, mas conquistar alguma coisa para o seu autossustento, que é, em conjunto, estar com as outras para poder resolver os problemas que têm. One thing which I consider very interesting is that women, they are always very powerful. Even with all these problems, they will wake up and try to find a way of overcoming. Eu esperava o meu futuro ser bem, principalmente a minha filha. Principalmente a minha filha estudar, ter coisa que é dela por causa de estudo. If we could empower these widows, they could perform a very good role in changing the families, in educating their children.